Provérbios, capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o inclina conforme a sua vontade. Todo o caminho do homem parece reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e exercer o juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A altivez dos olhos, orgulhos do coração e a lâmpada dos ímpios são pecados. Os planos do diligente levam à abundância, mas a pressa exagerada resulta apenas em pobreza. O esforço para acumular riquezas com línguas enganadoras é vaidade, é um laço mortal. As ações dos ímpios os levarão à ruína, pois recusam a prática da justiça. O caminho do homem é tortuoso e é cheio de culpa, mas a ação do íntegro é reta. Melhor é morar no canto do telhado do que estar com uma mulher contenciosa em uma casa cheia de pessoas. A alma do ímpio anseia pelo mal, nem seu próximo recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é punido, o ingênuo se torna sábio, e quando o sábio é instruído, adquire entendimento. O justo observa com sabedoria a casa do ímpio, pois Deus transforma o mal reservado para eles. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Um presente dado em segredo acalma a ira, e uma dádiva no sigilo apazigua a forte indignação. Praticar a justiça é alegria para os justos, mas espantos para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Aquele que ama os prazeres passará por dificuldade. Quem aprecia vinho e azeite jamais enriquecerá. O ímpio serve de resgate para os justos e para o reto o maligno. Melhor é habitar em uma terra deserta do que estar com uma mulher contenciosa e irritada. Na casa do sábio há um tesouro desejável e azeite, mas os homens insensatos os desperdiça. Quem busca a justiça e a bondade encontrará a vida, a justiça e a honra. O sábio acende a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que ela confia. Aquele que controla a boca e a língua protege sua alma das angústias. O orgulhoso é presumido e denominado zombador. Exerce a sua ira com arrogância e insolência. O desejo dos preguiçosos a conduz à morte, pois suas mãos se negam a trabalhar. As pessoas cobiçosas desejam avidamente todo dia, mas o justo é generoso e nada retém. O sacrifício dos ímpios é uma abominação. Quanto mais se for oferecido com má intenção, a testemunha mentirosa perecerá, mas o que ouve atentamente falará sem ser contestado. O homem ímpio exibe dureza no semblante, mas o justo pondera sobre seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho que possa se opor ao Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Provérbios capítulo 22. Melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é mais valioso do que prata e ouro. O rico e o pobre se encontram, tanto a um quanto ao outro fez o Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos prosseguem e enfrentam as consequências. O galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do ímpio. Quem vela por sua alma se afasta deles. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda que seja velho, não se afastará dele. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado se torna servo de quem empresta.
Quem semear a injustiça colherá a desgraça, e a vara da sua ira falhará. Aquele que é generoso será abençoado, pois oferece seu pão ao pobre. Remove o escarnecedor e a contenda se dissipará. Cessarão as disputas e a desonra. Aquele que ama a impureza do coração é gracioso. No falar terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor guardam aquele que possui conhecimento, mas as palavras do ímpio causam confusão. O preguiçoso afirma: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. A boca das mulheres estranhas é uma cova profunda. O homem que o Senhor se irar cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para enriquecer a si mesmo, ou que favorece o rico, certamente será empobrecido. Inclino o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplico o coração ao meu conhecimento, porque é agradável que os guarde no teu coração e as aplique aos teus lábios, para que a sua confiança esteja no Senhor. Quero garantir que você saiba isso hoje, e você também deve transmitir essa instrução aos outros. Não te escrevi essas coisas excelentes a respeito de conselhos e conhecimentos, para te mostrar a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente àqueles que te enviarem. Não roube do pobre, porque ele é pobre. Não oprimas o aflito à porta, porque o Senhor defenderá a causa deles em juízo e tomará a vida daqueles que os despojam. Não te associes com o homem iracundo, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e não te deixes enredar pela sua alma. Não seja um dos que se comprometem, nem dos que se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagar, por que arriscar que tirem a sua cama debaixo de você? Não remova os marcos antigos que seus pais estabeleceram. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho. Perante ireis será colocado. Não entre os de baixa posição. Provérbios capítulo 23. Quando te assentares à mesa com um governante, atenta bem para o que está diante de ti. Coloque uma faca na sua garganta, se você é homem glutão. Não deseje os manjares delicados, pois são alimentos enganadores. Não te extenues na busca por riquezas. Não confies na tua própria sabedoria. Não te extenues na busca por riquezas. Não confie na tua própria sabedoria. Não deixes fixar os olhos naquilo que não tem valor, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão dos invejosos, nem cobice os seus delicados manjares, porque como ele imagina em sua alma, assim ele é, e ele te dirá: come e bebe, porém o seu coração não está contigo. Vomitará o que comeste e perderás a tua doce palavra. Não fale aos ouvidos do insensato, pois ele despreza a sabedoria de suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre em campos dos órfãos, porque o seu vingador é o Todo-Poderoso, que pleiteará a sua causa contra você. Dedica o coração ao ensino e aos ouvidos às palavras do conhecimento. Não retire a disciplina da criança, pois se a fustigará com a vara, isso não a levará à morte. Você a fustigará com a vara e livrará sua alma do inferno. Filho meu, se o seu coração for sábio, o meu também se alegrará. Sim, o meu coração.
e meu interior se alegrará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não permita que seu coração inveje os pecadores. Ao contrário, no temor do Senhor, persevere todos os dias, porque de fato haverá um bom futuro. A sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração retamente pelo caminho. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrãos e os comilãos cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Escute a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe. Quando ela envelhecer, adquira a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o seu entendimento. O pai dos justos se regozijará grandemente, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Que teu pai e a tua mãe se alegrem, e que ela, que te deu a luz, se regozije. Dá-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos se alegrarão nos meus caminhos. Porque a prostituta é uma cova profunda, e a mulher alheia é um poço estreito. Ela também é como o salteador que se coloca à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são as tristezas? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivos e para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demorarem em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando ele está vermelho, quando brilha no copo e se escoa suavemente. No final, ela te morderá como a cobra e te picará como o basilisco. Os teus olhos contemplarão coisas esquisitas e o teu coração pronunciará perversidade. E você será aquele que se deita nas profundezas do mar ou como se deita no altar do mastro. Dirás: espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me, mas não percebi. Quando despertarei, então retornarei a buscar. Provérbios capítulo 24. Não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje associar-te com eles, porque o coração dele trama violência e os lábios expressam maldade. Com a sabedoria edifica-se a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento as câmaras se encherão de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. O homem sábio é mais poderoso do que o forte, e o homem de conhecimento é mais do que o robusto. Pois, com medida de prudência você conduzirá a guerra, e na abundância de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, ele não terá palavra em seu juízo. Quem trama fazer o mal será chamado de mestre das artimanhas. Os desígnios dos insensatos são considerados pecado e o zombador é abominável aos homens. Se você se mostra fraco no dia da angústia, sua força é pequena. Livre-os que está sendo levado à morte e salve os que vacilam em seu caminho para a morte. Se disseres: eis que não o sabemos, não perceberá aquele que os pesa os corações, e não saberá aquele que atenta para a tua alma. Ele apagará ao homem segundo as suas obras. Come o mel, meu filho, pois é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Assim é a sabedoria para a sua alma. Se a encontrar, haverá um futuro promissor, e a sua esperança não será frustrada. Não te coloque à espreita, ó ímpio, contra a morada do justo, nem destrua o seu lar, porque o justo cairá 7 vezes e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Não te alegres quando o teu inimigo cair, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso,
não lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aflija por causa dos malignos, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá futuro favorável, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor, meu filho, e ao rei, e não te associe com os rebeldes, porque de repente se levantará a sua perdição, e quem conhecerá a ruína que virá sobre eles? Eles também são provérbios dos sábios. Ter parcialidade no julgamento não é bom. Aquele que disser ao ímpio, você é justo, será maldito pelo povo e detestado pelas nações. Mas para aquele que os repreenderem, haverá bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Os lábios dos que respondem com palavras retas são como um beijo. Cuida dos teus afazeres lá fora e prepara os campos. Depois disso, edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Não o enganes com os teus lábios. Não diga, como ele me tratou, assim eu o tratarei. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e ao lado da vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho e sua superfície coberta de urtiga, e seu muro de pedra estava em ruínas. Quando vi isso, considerei e, ao observar, recebi a instrução: um pouco de sono, um pouco de toscanejar, um pouco de cruzar os braços para descansar. Assim, a sua pobreza se aproximará de você como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 25. Estes são também provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis é examiná-la. Como os céus são altos e o abismo é profundo, assim é o coração dos reis, é insondável. Tire as impurezas da prata e dela sairá um objeto para o ourives. Afaste o perverso da presença do rei e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas entre os respeitáveis. Melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante de um nobre que os teus olhos já viram. Não se apresse em processar alguém, pois no final, o que farás quando o teu próximo te colocar em apuros? Defenda sua causa de maneira direta com o seu próximo e não exponha o segredo de outrem, para que não te envergonhes quem te ouvir e que a tua má fama não se fixe em ti. Como as maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e joias preciosas, assim é o sábio que corrige o ouvido atento. Como o frescor da neve na época da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que enviam. Ele refrigera a alma do seu senhor. Como as nuvens e os ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádiva que não fez. Com a longanimidade o príncipe se convence e a língua suave esmaga até os ossos. Achou mel, coma apenas o necessário para que não se farte dele e venha a vomitá-lo. Não frequente a casa do teu próximo para que ele não se canse de ti e te aborreça. Como um martelo, uma espada, uma flecha afiada, assim é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. É como um dente quebrado e um pé sem firmeza, a confiança no desleal no tempo da angústia. Aquele que entoa canções ao coração aflito é como quem se despede num dia de frio e como vinagre sobre feridas. Se o que te incomoda estiver com fome, ofereça-lhe pão para comer, e se tiver sede, proporciona-lhe água para beber. Pois assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará.
O vento do norte traz a chuva e uma língua dissimulada provoca a ira. Melhor é viver um canto do eirado do que compartilhar a casa com uma mulher rixosa. Como água fria para a alma sedenta, assim são as boas notícias vindas de uma terra remota. Como uma fonte turvada e um manancial corrupto, assim é o justo que se entrega ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim buscar a própria honra não é honra. Como uma cidade arrasada sem muros, assim é o homem que não exerce domínio sobre o seu próprio espírito.